tudo bem? Daqui a pouquinho a gente vai explorar um tema muito legal, comunicação não violenta. Já ouviu falar? Ainda não? Já ouviu falar? Já botou em prática? Tá esperando o quê? Acorda a preguiça, bota a comunicação não violenta em prática. Já vamos explorar esse tema. Rapidinho, entra aí. Então, pessoal, voltando para nós aqui, eu resolvi, baseado no que a gente se propôs a fazer, que é explorar diversos temas envolvendo a psicologia e todos esses âmbitos em que a gente vai estar relacionado, família, trabalho, escolas, cursos, relações profissionais, tudo isso também envolve o quê? Comunicação. Envolve a gente saber se comunicar com a pessoa. Envolve a gente ter um entendimento de como a gente se comunica, o que a gente expressa, como é que a outra pessoa recebe. Então esse tema é muito legal, eu gosto muito da técnica de um psicólogo americano, Marshall Rosenberg, que escreveu esse livro aqui, entre outros, mas Comunicação Não Violenta. Talvez alguns de vocês já tenham visto, até meio que no início da chamada, se conhece, já colocou em prática? Se não colocou, por que não? Está perdendo tempo. Acorda, preguiça, vamos trabalhar uma comunicação que ela não crie ruídos, que ela tenha clareza, que ela seja transparente. Gente, o que é a comunicação não violenta? Como o nome já diz, precisa de ser forte, na escala do ensino. Não vai ter nenhum embate aí não, tá? A gente não vai brigar não. É mesmo para a gente falar sobre como a gente pode se comportar, se expressar, expor as nossas opiniões, sem isso virar um conflito, sem isso virar uma desavença, sem isso virar uma cobrança para outra pessoa. Quando aquela coisa soa ou parece, você está fazendo uma crítica ou um julgamento. Então, normalmente, a gente, apesar de ter a nossa própria opinião e querer que ela seja melhor compreendida, ainda assim muita gente se expressa muito mal. E nessa expressão muito ruim, a gente pode ser não só mal interpretado, mas gerar uma mágoa, gerar uma tristeza, gerar um ressentimento, qualquer tipo de emoção negativa que torna o seu interlocutor uma pessoa que ficou com uma mágoa de você, que ficou com uma tristeza em relação ao que você quis transmitir e não foi feliz. E muitas vezes essa infelicidade na comunicação gera até uma inimizade, Quem hoje não teve algum tipo de conflito? Quem de nós talvez não tenha tido um momento em que tenha tido um conflito com uma pessoa qualquer pela simples expressão como ela foi dita no momento em que a pessoa compreendeu de uma forma diferente. Então a comunicação não violenta, o que ela preza? Ela vai trabalhar principalmente a singularidade de uma comunicação simples, fácil, de uma organização diferenciada. Então a gente vai escolher melhores palavras e uma estrutura da frase em que a gente consiga adotar uma postura pacífica para isso, não conflituosa, não de crítica ou de julgamento. Então ela é essa. Se a gente conseguisse organizar uma maneira como a gente fala, certamente a gente teria muitos conflitos na hora de conversar com outras pessoas. Na década de 60, Marshall Rosenberg, depois de ter visto várias crises e guerras, situações de conflito raciais, inclusive no próprio bairro, ele ficou estudando o que poderia ser diferente para que as pessoas colocassem o coração na comunicação, colocassem verdade, colocassem transparência, que a gente evitasse um tom, crítica, um julgamento e trouxesse uma comunicação mais assertiva, mais empática, mais amorosa, e que isso não fosse uma fraqueza da pessoa, mas fosse inclusive uma expressão da própria vulnerabilidade que todo mundo tem. Essa vulnerabilidade, ela aproxima as pessoas. Para quem pensa que não, eu não vou colocar os meus problemas, estou louco, vão pensar que eu sou fraco. Não é nada disso. Quando você diz assim, puxa, eu não sou capaz de dizer isso, você me ajuda? Dificilmente alguém vai ser recusado de te ajudar, porque você já está mostrando que, olha, eu não estou numa postura arrogante, estou numa postura de superpoder, que eu não preciso de nada nem de ninguém, eu preciso de você. Você me ajuda? Então, deixar essas comunicações fluírem de forma natural, com verdade, com coragem, com o coração, faz com que essa comunicação gere menos ruídos. Sabe quando você fala alguma coisa, a pessoa entende diferente, aquilo vira um conflito? Você não é nada disso que eu queria falar, puxa vida. Vou usar um exemplo simples. É comum a gente falar assim, você está entendendo o que eu estou falando? Então, você me entendeu? Quando na verdade a gente poderia, numa comunicação não violenta, organizar essa fala e olha que diferença que faz de você perguntar assim, me fez entender? O que eu quis transmitir para você ficou claro? Você compactua da minha opinião? O que você acha do que eu disse a você? É diferente você trazer a pessoa para a conversa e você mostrar que é você quem pode não ter a capacidade de transmitir a informação e não o julgamento de que a pessoa é capaz de ouvir. Então são frases que na verdade a gente fala dentro de uma rotina e a gente está acostumado a sair falando de qualquer maneira sem ter o cuidado de organizar o que vai ser dito, que pode gerar um conflito. Então a comunicação não violenta é a habilidade que a gente tem que ter de colocar uma linguagem da comunicação numa ordem, numa forma que fortalece a capacidade de nos manter humanos, que fortalece a nossa capacidade de transmitir as mensagens usando o coração. A gente pode até brincar com aquele termo que se usa muito no futebol, lembra?
aproveitando um pouquinho lá no esporte. É colocar o coração no bico da chuteira. Quem não ouviu falar isso? Ou seja, é jogar de verdade, é como eu também falo, é descer do salto. Pô, tá no salto alto, então desce do salto. Ou seja, humanize-se, seja você de verdade. Fale com clareza, com transparência, fale com a capacidade de se fazer entender sem julgamentos, sem críticas. Aquele tom áspero, aquele tom que a gente percebe que tem um senso, né, de provocação ou de irritabilidade, de perversidade mesmo assim. Mas você não sabe fazer isso? Então esse tipo de tom, esse tipo de julgamento, ele é muito nocivo para uma relação. Qualquer tipo de relação, ela fica muito comprometida quando o tom é de julgamento, crítica ou cobrança. Então, você não sabe fazer isso, você não conseguiu pegar aquilo. Então esse tipo de julgamento, ele é muito negativo. E a nossa capacidade de expressar sem julgamento e sem classificação de certo e errado, ela é um condicionamento. Cabe a gente exercitar isso diariamente. Então, muita gente pode falar em comunicação não violenta, mas quando as pessoas falam em comunicação não violenta, elas muitas vezes não significam esse termo. Elas não colocam essa comunicação no patamar onde o Rosenberg quer que coloque, que é da facilidade da gente criar um novo condicionamento. Lembra lá na escola, quando a gente falava de voz ativa e voz passiva? Que a gente mudava e invertia a ordem da frase e fazia um significado, um sentido diferente? É um pouco isso. É a gente escolher melhores palavras, substituir palavras que não são tão legais, reorganizar essa fala e fazer com que essa fala se torne uma coisa mais comum, porém muito positiva. Um exemplo simples: o Zequinha é péssimo jogador de futebol. Diferente de falar, em 20 partidas o Zequinha não fez nenhum gol. Não faz diferença? Não é matador? Gente, a proposta dessa nova forma de se comunicar, dessa nova linguagem, é que a gente tenha empatia pela pessoa com a qual a gente está se relacionando, com a qual a gente está conversando. Um dos mandamentos da comunicação não violenta é exatamente essa capacidade de se comunicar sem ficar querendo que a pessoa fale certo ou errado, baseado na minha percepção de certo e errado, baseado no seu julgamento, no seu senso crítico. Então, na verdade, é a nossa capacidade de ouvir sem querer que a única opinião que vale seja nossa. Para que ela serve, afinal? Qual é o grande objetivo dessa linguagem, dessa comunicação? Então, na verdade, de acordo com o Rosenberg, nós somos todos compassivos. Ou seja, a gente não quer crise, ninguém quer briga, ninguém quer guerra. Não é isso? Por natureza, a gente gostaria de ter estratégias não violentas. Só que a gente passa uma vida inteira a gente provocando ou criando situações em que o conflito ele é mais incidente, ele é mais permanente, ele é mais rotineiro que a própria paz. A verdade é que a gente sabe que conflitar às vezes é mais comum. Agora, gente, não é ninguém ficar compassivo e não ter mais opinião. Não é isso que a gente está falando aqui. E a gente ter essas opiniões de forma estruturadas, tentando fazer com que a mensagem que tem que ser passada seja uma mensagem positiva. Melhorar o ambiente de convívio, quer que você esteja no trabalho, em casa, na escola, como a gente já falou, no clube, na praia, no campo, não importa. Então, se falamos em comunicação não violenta, eu tenho para vocês uma dica. São 4 pilares que sustentam essa comunicação. Observação. Essa observação sem crítica, sem julgamento, sem a minha opinião sobre ela, só o fato. Um exemplo, a mãe sai lá de manhã e deixa a casa arrumada. Qual é o sentimento que ela tem quando ela chega em casa e a casa está toda bagunçada? Ela já chegou cansada, só vive imaginando, na condução do trabalho para casa, que ela vai chegar, vai relaxar, vai fazer a sua jantinha e vai ver a sua novela. E de repente ela chega em casa e a casa está toda bagunçada, o filho deixou tudo espalhado. Qual é o sentimento que ela tem? De pouca valia, não é isso? De demérito, porque, puxa, eu fiz tudo, eu me sacrifiquei, já arrumei a casa, fui trabalhar no hotel, olha que bagunça que está aqui. De falta de respeito com ela, então é um sentimento ruim. E aí qual é a necessidade que essa pessoa tem? De ter um ambiente limpo, organizado, para ela chegar e também se sentir à vontade para descansar. Então, quando a mãe chega e vê o ambiente todo bagunçado, ela tem uma necessidade daquilo que está organizado. Só que geralmente o que elas fazem? Vão arrumando e esbravejando. Não é possível, vocês não respeitam o meu trabalho, eu estou exausto, eu fiz tantas coisas hoje, ainda chego aqui e dá essa bagunça. Acorda, novinho! Acorda, novinha! Na verdade, o que essa mãe, o que essa mulher está pedindo? Qual é o pedido que ela está fazendo? Eu gostaria só de ter paz, chegar em casa e poder deitar e relaxar. Mas não, ela vai se ocupar de reorganizar o ambiente, porque, claro, para ela e para os demais que ela ama, é importante ter um ambiente organizado. Gente, então, falamos aí dos 4 pilares: observação, sentimentos, necessidades e o pedido. A partir disso, como é que a gente aplica essa comunicação não violenta? Como é que a gente usa isso no dia a dia? Como é que a gente vai fazer isso ser uma constante na nossa vida? Como qualquer outra atividade para você registrar, você internalizar esse conteúdo e essa nova maneira de se comunicar, esse novo hábito, através de muito exercício. Não adianta a gente bater esse papo aqui agora e eu te contar uma história linda,
Aqui, ó, pode comprar, você vai ler, você vai amar, você vai devorar esse livro, que aliás, até esses dias vi o blog de uma menina, uma psicóloga bem jovem na internet, e ela falou uma coisa muito legal, gostei bastante, depois eu coloco aqui o nome dela para vocês, mas ela falou da importância de um livro desse ser aplicado na escola, desde sempre, desde o início. Evitariam muitos conflitos, evitaria muito problema se a gente, desde a escola, tivesse uma imersão, né? Primeiro, até que fosse só uma inserção, só o início, mas depois uma imersão na prática da comunicação não violenta. Porque se a gente aprendesse desde cedo se comunicar com essa maneira fluida, leve, positiva de se relacionar com os outros, certamente evitaríamos muitos conflitos, evitaríamos muitos dissabores em qualquer tipo de relação. É muito comum você ver casais aí se digladiando desnecessariamente porque simplesmente ninguém se ouve. Às vezes estão falando a mesma coisa, mas não conseguem se comunicar. Sabe o tal do papo de dois bicudos não se beijam? Só que isso é uma bobagem, porque na verdade a gente não fala porque a gente quer se comunicar, a gente fala porque a gente quer ser ouvido. Só que vira um embate. E aí a gente começa a colocar o julgamento nas falas, já começa a virar uma guerra de acusações, o que não vai levar a lugar nenhum e que no final das contas as relações ficam super estremecidas, desgastadas, quando não são realmente exterminadas entre casais, entre familiares, entre amigos, porque estão exaustos de tentar se comunicar e não conseguem. Tem jeito? Tem, confia em mim. Pode confiar, acorda aí, preguicinha, que vocês vão ver como é que a gente consegue fazer ser diferente essa comunicação. Combinado, pessoal? Olha, essa foi só uma pitadinha dessa técnica que é incrível, que é maravilhosa e que eu vou compartilhar com vocês aí com mais profundidade. Vou trazer a preguicinha aqui para falar com a gente em relação à técnica, né, preguicinha? Nada de, bater em ninguém não, nada de papo furado, nada de conversa torta, abre o ouvido, abre a mente, vamos conversar. Comunicação não violenta é uma técnica muito eficaz que vai ajudar muito você a se relacionar melhor com todos os seus interlocutores, com todas as pessoas com as quais você quer e merece conviver bem, beleza? Tamo junto, gente. Até a próxima quarta. Preguicinha. Tchau.